Olá pessoal, uma ótima noite a todos, tudo bem? Vamos lá, gente, assunto do momento. Vocês sabem que eu passei o dia em Brasília, foi um dia, uma maratona aí de reuniões. Eu acabei de botar o pé aqui no meu apartamento em São Paulo, mas eu não podia descansar sem comentar com vocês a última cretinice do ex-presidente Lula. E cretinice talvez seja a melhor definição nesse momento, né? Lula é um cretino, né? É o cretino pai do mensalão, é o cretino pai do petrolão, é o cretino pai do PT, mas é um cretino. E a cretinice dele, aliada com a megalomania que ele tem, com essa mania de grandeza que ele esconde por trás desse personagem de humildade que ele criou, essa cretinice fez com que ele, mais uma vez, fizesse com que o Brasil passasse por um papel ridículo fora daqui. Ele protocolou, quer dizer, mandou os advogados dele protocolarem na ONU uma reclamação lá na Comissão de Direitos Humanos, dizendo que ele está sendo perseguido, que ele está sendo vítima, que a justiça é parcial com ele, que onde já se viu, ele é vítima de atos ilegais da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, e que ele pede aí um socorro para a ONU em meio a essa parcialidade da Lava Jato. E ele elencou, a defesa dele, alguns pontos ali, como falta de imparcialidade em relação a ele, escutas ilegais, né? A gravação e a divulgação e a condução coercitiva. Pois muito bem, gente. Vocês estão vendo que meu gatinho tá fazendo uma maior bagunça, né? Nem ele pode ouvir falar do Lula, que fica todo alvoroçado aqui em casa. Pois bem, gente. Escutas ilegais. Então, o juiz Sérgio Moro determina, né, que Lula seja grampeado porque ele é investigado e porque ele é suspeito de um monte de maracutaia. O malandro do Lula negocia com a malandra da Dilma um cargo no governo, primeiríssimo escalão, como de primeiro-ministro do governo Dilma, para fugir da cadeia. E aí o erro tá na gravação? Gente, alguém me belisca, né? Porque tem alguma coisa errada. Eu não sei, eu acho que eu tô em outro planeta, né? Então tem alguém armando com uma presidente da República para obstruir a justiça, fazendo uma sacanagem, e essa é a palavra, uma sacanagem, uma safadeza, cometendo um crime. E o problema é em quem mandou gravar? O problema é na decisão correta de um juiz de primeira instância que mandou fazer uma escuta legal em cima de um cidadão comum porque o Lula é malandro, mas não tem cargo. Ele só tem arrogância, mas não tem cargo. Poderia ser grampeado por um juiz de primeira instância ou a determinada gravação e foi. E aí o problema está na gravação? O problema está na divulgação? Na divulgação, princípio da publicidade. Lula se diz, vítima da parcialidade. Que parcialidade? Se houvesse um juiz batendo palma e fazendo homenagens para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo sendo ele o chefe de todos esses esquemas, certamente Lula não o consideraria parcial. Ou se houvesse um desafeto dele sendo investigado nesse momento, né, dessa mesma forma, há tantos outros, mas ninguém supera Lula, tá, gente? Certamente ele não estaria fazendo aí essa tal reclamação. Condução coercitiva? Por que, Lula, você não pode ser vítima de condução coercitiva? Ele não é nem vítima, né? Por que você não pode ser levado a depor, uma vez que você foi convidado e, em meio à sua arrogância cretina, você mais uma vez disse, eu não vou, se quiser que me arrastem. Pois bem, Sérgio Moro já sabia qual seria a resposta? E pronto, Lula foi levado para a condução coercitiva. Mas ele não se acha um cidadão comum. Ele não se acha feito de ossos, carne, pele. Não, Lula se acha um deus. Ou melhor, ele tem a certeza de que é um deus. O pior deles, um deus com D minúsculo, um deus raso. Mas ele se acha acima de tudo e de todos. Tanto que quando a justiça investiga Lula pelos crimes cometidos dentro do governo dele, do governo de Dilma, ele se acha injustiçado. Afinal de contas, ora, como pode a justiça investigar um Deus? Lula, gente, não passa de um idiota que envergonha esse país. Mas é um idiota que tem mais ou menos metade do Código Penal para cumprir. A cadeia te espera, Lula, e não vai ser a ONU que vai te livrar, não. O que você queria era que a ONU intervisse e livrasse você da cadeia, desse um parecer dizendo que você, sim, é um injustiçado, um perseguido político. Não, Lula, você é um cidadão comum que cometeu crimes que não são comuns. São crimes que foram cometidos no exercício da função, depois de eleito, com a caneta na mão,
e outros depois disso. Aí, como cidadão comum, como o caso da obstrução da justiça. E você vai se ver com Sérgio Moro, você vai se ver com a Lava Jato. Lula.